Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, neste momento eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele me concede poder voltar a comunicar com cada um dos meus amados. Dessa feita nós estamos para postar o comentário de mais uma lição aí da CPAD. Hoje nós temos a lição de número 13. É a última lição desse penúltimo trimestre do ano de 2024, aí das lições da CPAD, lição de adulto. Hoje temos a lição de número 13, de 29 de setembro de 2024. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado o nosso trabalho, em especial mais esse trimestre, essa série de lições dessa revista, onde nós estamos trabalhando aqui. O tema geral da lição é o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então nós tivemos a oportunidade aí de, agora concluindo 3 lições, trabalhar em torno do livro de Ruth e o livro de Esther, mostrando a soberania de Deus, o Deus que Ele guarda a família, que Ele protege o seu povo e cujos desígnios não podem ser interrompidos. E hoje nós teremos aí a oportunidade de fechar com a lição cujo título nos diz o seguinte: Esther, a portadora de boas novas. Louvado seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo a você que sempre tem acompanhado o nosso trabalho, a você que está inscrito no nosso canal há pouco tempo, aqueles que, quem sabe, pela primeira vez está assistindo a um dos nossos vídeos. Eu te convido a se inscrever no nosso canal e também fazer aí um trabalho aí de formiguinha, convidando outros para se inscreverem no nosso canal. Eu peço a vocês aí, em nome de Jesus, que ajude nesse sentido a propagar a palavra de Deus. Aqueles que acompanham o meu trabalho aqui já há mais de 6 anos sabem que eu não tenho assim nenhuma intenção, nenhum interesse em querer fazer propaganda da minha imagem, da minha pessoa, do meu canal para poder ganhar nenhum tipo de recurso. Eu não preciso disso. Deus tem me dado o meu sustento, o meu trabalho. Eu não faço isso pensando na propagação do meu nome, da minha imagem, ou de ganhar algum recurso financeiro. Isso nunca passou pelo meu coração, e se um dia eu tiver que fazer esse trabalho pensando em propagar o meu nome ou em ganhar dinheiro, eu peço a Deus que nunca venha permitir que isso venha acontecer. E caso eu tenha consciência que um dia eu chegue a esse ponto, certamente eu pararei com esse trabalho, porque essa foi uma porta, um ministério que Deus entregou nas minhas mãos dentro de um contexto bastante específico. Eu jamais imaginava ter um canal assim na internet, no YouTube. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de me expor em hipótese nenhuma. Eu gosto de fazer um trabalho mais reservado para dentro da minha comunidade de fé, quanto ao ensino bíblico da escola dominical, num ambiente onde eu possa estar em contato com os meus alunos, onde eles podem questionar, discordar, tirar dúvida. E nunca passou por minha mente, inclusive já recebi convites para fazer programa em rádio aqui da cidade, mas recusei, porque eu não gosto de fazer nenhum trabalho que eu não possa ter um retorno imediato no sentido da reação do público, em estar entendendo o que eu estou falando, em poder colocar suas opiniões, concordarem ou não. Mas houve um momento aí muito específico na minha vida, quando o inimigo tentou calar minha voz, e eu, de uma maneira assim, confesso que sem calcular, surgiu no meu coração, assim, de uma forma despretensiosa, gravar um vídeo por algum tempo, até passar uma fase da minha vida. E isso já faz 6 anos que eu estou com esse trabalho, um número, não vou dizer insignificante, mas pequeno,
o número de inscritos no nosso canal devido ao tempo, aí 6 anos que nós estamos no ar. Já houve tempo na minha vida que eu pensei se vale a pena todo o sacrifício de tirar um tempo, às vezes mesmo sem saúde, para dedicar a esse trabalho, se tinha algum retorno nisso. E confesso que já pensei em desistir alguns anos atrás, mas Deus ele colocou isso no meu coração e até aqui eu tenho conseguido fazer esse trabalho. Não sei até quanto tempo eu continuarei a fazer, mas Deus ele tem abençoado. Por uma vez eu cheguei a fazer assim uma certa campanha, entre aspas, para conseguir mais alguns inscritos para o canal, pois o número é baixíssimo. Hoje não temos um número ainda ideal pela importância do nosso canal, que eu julgo. Eu sou o maior crítico do meu trabalho, eu julgo que é um trabalho importante, mas ainda temos um número bastante tímido. Agora atingimos 500 e poucas pessoas inscritas no canal. Certamente nem todos assistem aos vídeos, mas eu queria pedir a você, se você sentir no seu coração que há valor no trabalho que nós fazemos, se esse trabalho pode contribuir para a boa formação daqueles que estão buscando um evangelho puro, um evangelho centrado no principal, que é Cristo, na sua palavra, que não há em momento algum uma segunda intenção a não ser única e exclusivamente a pregação da palavra de Deus por meio do ensino. Você seja um divulgador, uma divulgadora do nosso trabalho. E você que está nos ouvindo, que ainda, quem sabe, não está inscrito, inscreva-se no nosso canal e levem outros também a participarem dessa experiência que para mim é maravilhosa. Bem, a lição de hoje, como falei, ela tem como título Esther, a portadora das boas novas. Nós trabalhamos aqui durante algumas lições, a maior parte das lições dessa revista girou em torno da história e do livro de Esther, e hoje nós temos aí o coroamento, o fechamento dessa lição aqui, lendo os últimos capítulos do livro de Esther. É claro, a lição, a leitura bíblica em classe, ela não propõe a leitura desses dois últimos capítulos nos quais nós paramos. Ela propõe a leitura apenas de alguns versos do capítulo 8, o verso 4 ao verso 8, depois o capítulo 9, o verso 29 a 31, e depois o capítulo 10, o verso 1 ao 3, portanto alguns versículos desses últimos 3 capítulos, mas eu pretendo ler os 3 capítulos hoje. Meu objetivo maior com esse trabalho é trazer um estudo mais aprofundado, um subsídio para professores da escola bíblica dominical. Portanto, eu não irei deter apenas nos versos que a lição nos apresenta, mas em todos os 3 últimos capítulos, para nós fecharmos de forma bem contextualizada a história de Esther. O texto áureo da nossa lição é um fragmento aí do capítulo 8 de Esther, o verso 16, que nós estaremos lendo, comentando um pouco mais à frente, uma vez que estaremos comentando o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. Então, o fragmento do texto áureo, que não vou comentá-lo, só vou ler apenas para apresentá-lo, nos diz o seguinte: e para os judeus houve luz, e alegria e gozo e honra. Aqui fala exatamente, contempla o título da lição, quando nos apresenta Esther, a portadora das boas novas. Essas boas novas, elas trouxeram exatamente para os judeus luz, onde parecia tudo ser trevas, trouxe alegria, onde tudo era tristeza, trouxe um gozo muito profundo à alma que estava abatida, e trouxe honra. O povo de Deus foi honrado através da providência divina, por intermédio da pessoa de Esther e do seu primo Mardoqueu. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática da nossa lição nos apresenta: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Essa verdade prática, esse texto da verdade prática, é algo bastante poderoso e verdadeiro, porque eu posso dizer isso com experiência,
do que Deus ele tem sido na minha vida. E quando aqui o comentarista coloca que o Senhor, o nosso Deus, ele é poderoso para transformar trevas em luz. Eu tenho percebido isso na minha vida. Em momentos que parece que tudo está treva, que não há nenhuma perspectiva de uma luz no fim do túnel, Deus ele mudar a situação. Então eu sei muito bem o que Deus ele representa para a vida daqueles que o temem. Ele é um Deus que é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria. Quantos momentos de tristeza eu já enfrentei nessa vida, os servos de Deus enfrentaram e enfrentam nessa vida, mas tem contado com o socorro do alto. E o Senhor tem transformado as nossas tristezas em alegrias. Isso é muito importante, nós experimentarmos e vermos que de fato o nosso Deus é bom. Ele também transforma a angústia em júbilo. Só quem já passou por momentos de angústia muito profundo na alma sabe o que isso representa, o que Deus representa na sua vida, quanto um Deus que ele mesmo em meio às mais profundas angústias, ele permite que nós venhamos a nos alegrar na sua presença, porque ele é poderoso para transformar a tristeza em alegria, a angústia em júbilo. Uma voz de júbilo, de festa, brota do nosso coração naqueles momentos de mais fortes angústias. E também ele é um Deus que transforma a humilhação em honra. Sei muito bem do que essas palavras, sei muito bem o que essas palavras dizem. Quantos momentos já tive que passar por humilhações, por situações difíceis na minha vida. Mas graças a Deus que, a despeito das humilhações por parte do homem, por parte dos desafios da própria vida, Deus ele tem me exaltado. Eu posso testemunhar que Deus ele é um Deus que nos exalta, e isso é uma verdade que somente aqueles que servem a Deus, aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, podem testemunhar que Deus é tudo isso e muito mais nas suas vidas. Bem, a leitura bíblica em classe, o que nós estaremos lendo, não limitando apenas aos versos propostos pela lição, nós estaremos estudando aí então esses 3 últimos capítulos do livro de Esté. E aí eu convido você para abrir aí, quem sabe, a sua Bíblia, ou ficar com o seu celular aí aberto, caso você tenha condição, no livro de Esté, o capítulo 8 a seguir. Iremos ler esses 3 últimos capítulos do livro de Esté. Bem, aí o capítulo 8, o primeiro verso, ele vai dar continuidade àquilo que a história que foi aí contada no capítulo de número 7, quando Esté, naquele segundo banquete, o banquete do vinho, ela denuncia a trama de Amã, que era o segundo homem no reino de Assuero, mais poderoso depois de Assuero, que havia tramado a morte do povo de Deus. E então tudo é revelado, e naquele momento nós vimos que no final do capítulo 7 há toda uma trama ali envolvendo aquele último banquete, quando o rei, de fato, ele acaba por trazer uma punição contra Amã, o inimigo de Esté, o inimigo do povo judeu. E Amã, então, ele é enforcado. Ele é enforcado numa forca que ele havia preparado próximo à sua casa para enforcar a Mardoqueu, como um sinal público dele demonstrar a sua autoridade e uma lição para os judeus que também seriam mortos em todas as províncias ali do reino da Pérsia. E então, no desfecho dessa história, nós temos que Amã ele é enforcado na própria forca que ele havia feito para Mardoqueu, e quando então ele é enforcado, o furor do rei foi aplacado, do rei Assuero. E aí o capítulo 8 dá sequência aos fatos. A história não havia terminado com a morte de Amã, porque ele, como sendo o segundo homem ali no reinado, ele havia recebido do rei o seu anel e a autoridade para poder fazer
um documento, um edito, e nesse documento havia uma ordem para que no dia 13 de um determinado mês, que nós iremos aqui, todos os judeus deveriam ser mortos. Então essa era a ordem, uma lei ditada ali em nome do rei, não poderia ser revogada. Então agora, apesar de Amã, aquele que estava por trás de tudo, ter sido punido, ter sido morto, a palavra do rei deveria se cumprir. Estava aproximando o dia no qual todos os judeus deveriam ser mortos. Então o que fazer daqui para frente? Aí é que vai entrar em cena Esté como sendo a portadora de boas novas, porque ela vai interceder pelo seu povo diante do rei Assuero. Então aí o capítulo 8, o primeiro verso do livro, eu vou estar lendo os versos e já vou comentando para a gente poder ganhar tempo. Esté capítulo 8, verso 1. Naquele mesmo dia, no dia em que Amã foi enforcado, naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esté a casa de Amã. É bem interessante porque Amã era o segundo homem mais poderoso do reino. Agora que ele havia sido morto, a casa dele, aqui quando fala casa, não é só a casa local da moradia, mas era tudo que pertencia à Amã, inclusive a sua família, os seus servos, os seus bens, tudo isso foi dado à rainha Esté. O que subentende, a gente vai ver logo à frente, que foi dado a Mardoqueu. Portanto, o inimigo número 1 de Mardoqueu, do povo de Deus, havia sido morto e agora a sua casa havia sido dada para aquele que ele mais detestava, que é Mardoqueu. Então nos diz o texto: naquele mesmo dia deu o rei Assuero para a rainha Esté a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esté tinha declarado o que lhe era. Então aqui dá a entender que o rei ele já conhecia quem era Mardoqueu, mas ele não sabia que havia um grau de parentesco entre Mardoqueu e a rainha Esté. Então aqui nesse momento, quando Amã já tinha sido enforcado, e o rei dá para Esté a casa de Amã, também acontece que Mardoqueu ele vem perante o rei, porque Esté já havia dito para o rei quem era Mardoqueu, qual era a sua ligação parental com Mardoqueu. Daí ele comparecer diante da presença do rei. O verso 2 diz o seguinte: e tirou o rei o seu anel, o anel que ele tinha nas suas mãos. Aqui é bem interessante, que era exatamente o anel que ele havia dado para Amã, para em seu nome fazer o que bem achasse melhor para o reino. Agora esse anel que foi tirado de Amã, esse anel agora é dado exatamente para Mardoqueu, para mostrar como Deus age na história e que Deus ele abate o soberbo, mas ele exalta aquele que é humilde e que se humilha principalmente perante a sua face. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mardoqueu, transferindo todo o poder que Amã tinha, transferindo agora para Mardoqueu. E aí o texto deixa bem claro quando diz o seguinte: e Esté pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Então o rei dá o anel que havia dado para Amã, dá a Mardoqueu, e a rainha Esté coloca Mardoqueu sobre a casa de Amã, para seu chefe, o líder, transfere a casa de Amã para Mardoqueu. E aí na sequência, o verso 3 nos diz o seguinte: falou mais Esté perante o rei e se lhe lançou aos pés. Esté agora ela entra diante da presença do rei, se lança aos pés do rei para lhe fazer uma súplica. E chorou ao lançar-se diante do rei, chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita,
e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Esse agora era o pedido de Ester. Pediu ao rei Assuero, chorou, se lançou diante do rei, pedindo que ele revogasse a lei que Amã havia editado em nome do rei, que pedia a vida de todos os judeus do império, que pedia que todos os judeus fossem mortos. Ela pedia agora, suplicava ao rei que o rei pudesse revogar essa lei, que nós vamos ver logo em sequência que era algo que não podia ser feito, uma vez que a lei foi assinada em nome do rei, tal lei não podia ser revogada. Então, diante dessa situação, nós temos o verso de número 4. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro, em sinal de aceitação da presença de Ester. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei. Verso 5. E disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, se este negócio é reto diante do rei, se essa causa é justa, o meu pedido é justo, e a defesa do nosso povo, o livramento do nosso povo é justo, que essa injustiça seja corrigida, é isso que ela está dizendo para o rei. Se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amenedata, ou Amedata, melhor dizendo, Agagita, as quais esses documentos ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Esse era o pedido de Ester. Olha, se parece justo, eu peço que revogue todas as cartas, todos os documentos que foram enviados para todas as províncias do reino, que pedia a morte dos judeus, que esses documentos eles sejam revogados, é o meu pedido a ti, ó rei Assuero. Aí o verso de número 6, porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? Como é que eu poderei ver isto e ficar quieta? Como poderei ver a perdição da minha geração? Como é que eu conseguirei viver sabendo que o meu povo vai perecer, que a minha geração vai ser extinta? É o que ela questiona ao rei, ao seu esposo, ao rei Assuero. Aí verso de número 7. Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu, que agora estava ali junto com a rainha Ester: eis que dei a Ester a casa de Amã. Olha, eu dei a Ester a casa de Amã, domínio sobre a casa de Amã, sobre tudo que ele tem. E a ele enforcaram numa forca, porque quisera pôr as mãos sobre os judeus. Se eu dei a casa de Amã, Amã já foi enforcado por querer o mal aos judeus. E agora o verso 8, ele diz o seguinte: escrevei, aqui é uma orientação do rei. O próprio rei está dando uma orientação em relação ao que deveria ser feito, qual deveria ser a posição que a rainha Ester, que agora, até então, nós não vimos Ester tomando uma atitude assim pública, envolvendo a nação, comunicado, falando à nação. Pela primeira vez aqui nós temos agora o rei dando a Ester a autoridade para que ela possa promulgar uma lei, um decreto, fazer um documento em nome do rei, dirigindo-se a toda a nação. E é exatamente o que ele diz no verso 8. A orientação dele é: escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei. Faça um documento, e ele, é claro, vai dar orientações no que deveria ser feito, e a rainha Ester quem vai tomar a frente disso, juntamente com Mardoqueu. Então, fazei um documento com um bem parecer a vossos olhos, e em nome do rei. Vocês façam esse documento, selai-o com o anel do rei, o anel que já dei para Mardoqueu. Selai esse documento com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Aqui ele está dizendo exatamente o quê?
Um documento que foi assinado e tem o selo do meu anel feito por Amã, não pode ser revogado, mas vocês podem fazer um novo documento, uma nova lei, uma nova forma para que vocês possam se defender dos vossos inimigos, e esse documento terá força de lei. Faça como melhor vocês entenderem, é claro, ele deu orientações nesse aspecto, sem sombra de dúvida, e assim foi dada a autoridade para Esté e para Mardoqueu fazer um documento para se defenderem diante de uma ameaça real que tinha dia marcado para acontecer contra o povo judeu. Verso 9: Então foram chamados os escrivães do rei naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, naquele tempo, no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mês era a data, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu. Nós vemos que Mardoqueu, ele se revela agora, é um grande estrategista, se revela agora um grande líder, e também ele estava agora num poder de destaque, sendo o segundo maior. Ali ele é colocado dentro do reino ali, e ele então, Mardoqueu, ordenou aos judeus, como também aos sátrapas, aqueles chefes, aos governadores, aos maiorais das províncias, que se estende desde a Índia até a Etiópia. 127 províncias estavam debaixo do governo de Assuero. Então, a todas essas províncias, aos seus maiorais, aos governantes, aos líderes, Mardoqueu faz um documento enviando orientações, ordens para cada um desses governantes. A cada província, segundo a sua escritura, que eram várias províncias que falavam línguas diferentes, escreveu-se carta a esses escrivães ali do rei Assuero, escreveu então cartas para cada província, aí as 127 províncias, cada um segundo a sua escritura, conforme a sua língua, como também foi escrito carta aos judeus, segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Verso 10: E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalos que cavalgavam sobre jinetes. Jinetes aqui eram cavalos selecionados, eram os cavalos de boa raça, seria aqui os cavalos adestrados, que eram usados na própria carruagem do rei. Então aqui diz, eu acho bem interessante, porque tudo foi feito em nome do rei, e diz o texto aqui bem claro que escreveu essas cartas em nome do rei, e se colocou, como o texto aqui está dizendo, se colocou o anel do rei para validar esse documento, e enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, e que cavalgavam sobre jinetes, sobre cavalos selecionados, que eram das cavalariças do rei, fazia parte da cavalaria do rei. Esses carteiros, vamos dizer assim, pegaram esses cavalos reais para ir às províncias, às 127 províncias, levar a carta para os governantes dessas províncias sobre o que eles deveriam fazer a partir daquele documento. Verso 11: Nessas cartas, o rei concedia aos judeus que haviam em cada cidade que se reunissem. Eles deveriam reunir e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles se apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Ou seja, qual era o teor do documento? O teor do documento, assinado em nome do rei, projetado esse documento, certamente com a orientação do rei, mas principalmente por ordem de Mardoqueu e a rainha Esté também orientando, que esses líderes dessas províncias, eles proclamassem, tornassem público a todos os povos e a todos os judeus, que os judeus
eles tinham permissão de se reunirem, de se agruparem, de se prepararem para poder defenderem as suas vidas, ou seja, para contra-atacar aqueles inimigos que no dia marcado da sua morte haveriam de matar os judeus. Então dá a entender que nas províncias do Império ali persa, havia muitos que não gostavam dos judeus e que tinham interesse na destruição desse povo. Não era uma questão só de Amã. Os judeus, eles sempre foram odiados na história. Sempre foram odiados, sempre teve aqueles que intentaram destruir com o povo judeu, com toda a nação judaica. Então agora eles recebiam da parte do rei um documento que dava a eles plena liberdade para se reunirem, para se dispuserem em exército, para defenderem as suas vidas, e eles tinham a autorização de destruir e matar todos aqueles que viessem contra eles. Essa era a ordem. Eles podiam, no caso, levantar contra todos que viessem matá-los, podiam assolar a todas as forças do povo inimigo que viesse contra os judeus nas províncias que eles, no caso, pertencessem, podiam matar crianças, mulheres, podiam inclusive saquear todos os despojos desses seus inimigos. Era a ordem dada por essas cartas em nome do rei. Verso 12. No mesmo dia, eles poderiam fazer isso em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, que era a data que havia sido marcada para que os povos judeus eles fossem mortos. Então, nesse mesmo dia, uma vez que havia uma data marcada, que o povo de Israel, o povo judeu, eles podiam preparar, eles podiam se defender contra o inimigo aí no dia 13 desse 12º mês, que é o mês de Adar. Eles poderiam lutar para salvarem a sua vida e matarem todos os inimigos, inclusive tomar os seus despojos. Aí o verso 13 diz o seguinte: uma cópia da carta que uma ordem se anunciava em todas as províncias. Então havia uma cópia da carta e uma ordem, que era uma ordem que fosse anunciada em todas as províncias. Aquele documento foi enviado a todos os povos. Isso aqui é muito interessante. E uma cópia da carta, do documento, que uma ordem se anunciava em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para que vingassem dos seus inimigos. Ou seja, para todos os judeus, em todas as províncias, foi enviada uma carta para que o povo tomasse conhecimento e se preparassem para aquele dia. E também cartas foram enviadas para os governadores, os sátrapas, os maiorais de cada província. Eles também receberam a carta. Verso 14. Os correios sobre jinetes da cavalaria do rei, sobre os cavalos do rei da cavalaria, apressuradamente saíram. Era urgente aquela ordem, aquela lei. Eles saíram às pressas, impelidos pela palavra do rei. Então ali era uma ordem do rei, e foi publicada essa ordem na fortaleza de Suzã. A ordem foi publicada logo na capital, em Suzã, e todas as províncias foram mandadas essa ordem. Verso 15. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste. Olha agora o Mardoqueu, que antes vivia à porta do rei, que havia delatado uma conspiração contra o rei, mas que aparentemente foi esquecido. Agora chegou o momento da honra. Deus agora vai honrar Mardoqueu diante de todos os homens, inclusive dentro do reino. Isso aconteceu com José, quando recebeu a promessa de Deus e parecia que tudo estava perdido. Ele foi honrado como governador do Egito. Isso aconteceu com Davi, depois de ter sido ungido a rei, passou um longo tempo fugindo de Saul, seu inimigo. Isso aconteceu com vários homens
e mulheres de Deus na Bíblia. E agora está acontecendo exatamente o momento quando Deus está honrando a Mardoqueu. Diz então o texto que Mardoqueu ele sai do palácio do rei Assuero exatamente com essas vestes. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real azul. Aqui a cor da nobreza, uma veste real azul celeste e branca, como também uma grande coroa de ouro e uma capa de linho fino e púrpura. Essa cor escura, um vermelho escuro. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Então percebe aqui que ali a fortaleza, a cidade de Suzã, ela se alegra com a nova posição que Mardoqueu exerce e o destaque, a honra e a pessoa que Mardoqueu era. Agora honrado na capital, honrado pelo rei, e diz que então a cidade de Suzã exultou e se alegrou com a honra de Mardoqueu. E é claro, principalmente os judeus que moravam ali na capital do império. Verso 16. E para os judeus, aí sim entra o texto que nós lemos do texto áureo. Diante de toda essa honra e de toda essa providência divina, aí entra o verso do texto áureo quando diz: para os judeus houve luz, ou seja, uma luz surgiu agora, uma esperança diante de algo que parecia tudo perdido, tudo trevas. Para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Ou seja, Deus transformou a escuridão em luz, transformou a tristeza em alegria, o pranto em gozo e a humilhação em honra. Era isso que Deus estava fazendo pelo seu povo. Verso 17. Também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Interessante que estava aproximando o dia em que eles seriam dizimados, a tristeza tomava conta do povo, e agora, por um milagre, uma intervenção divina, tudo se transforma em alegria, tudo se transforma em vitória. E agora aqui o texto ele descreve de maneira muito linda que tudo agora era alegria, era gozo, banquete, folguedo, ou seja, de folga e festa. E muitos entre os povos da terra, inclusive, que não eram judeus, se tornaram judeus. É a ideia de passar pelo rito do judaísmo. E aqui agora muitos se tornaram judeus exatamente com medo de serem mortos. O temor dos judeus caiu sobre os povos, e muitos daqueles que não eram judeus, eles se tornavam judeus, que inclusive era algo que a lei contemplava. Aqueles estrangeiros que quisessem tornar judeu passavam por um processo, e aí então eles se tornavam judeus, sendo, vamos dizer assim, irmãos do povo judeu. E foi exatamente o que aconteceu. O temor caiu sobre muitos, e muitos dos povos que não eram judeus se tornaram judeus exatamente pelo temor que havia caído sobre eles. Aí a gente encerra o capítulo de número 8 e vamos então, sem perda de tempo, para o capítulo de número 9, quando vai trazer aí os judeus sendo salvos, pois os judeus então agora irão matar os seus inimigos. E é interessante, a gente pode observar assim com uma certa estranheza, tendo assim, se tivermos um olhar anacrônico, mas dentro daquele contexto o homem, as nações, os povos, eles sobreviviam pela espada. E nós temos agora Mardoqueu e a rainha Esther se revelando como grandes estrategistas e como guerreiros mesmo. Que Mardoqueu ele não vai recuar, uma vez que a morte sobre o seu povo ela já estava marcada, ele vai contra-atacar e vai matar mesmo, dizimar todos aqueles que intentaram, que vieram contra eles, ou todos aqueles que estavam pensando em vir contra eles. E o texto deixa bem claro que antes que eles viessem a atacar, eles é que sofreram ataques da parte dos judeus. Então o capítulo 9 diz o seguinte:
E no mês do 10º, que é o mês de Adar, que era o mês que era marcado para a extinção dos judeus, no dia 13 do mês de Adar, e no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13, esse era o dia da morte dos judeus, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para executar a ordem dada por Amã, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam, eles estavam esperando chegar o dia para poder então assenhorar-se, como diz o texto aqui, assenhorar-se deles, seja ser senhor dos judeus, destruir os judeus. Sucedeu o contrário. O texto diz aqui no verso 1 do capítulo 9. Sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores, eles que se tornaram senhores dos seus inimigos. Verso 2, porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, aquelas 127 províncias que nós falamos, deixa eu conferir aqui, aqui eu havia marcado aqui, mas já li aqui na M100, isso, 127 províncias. Então aqui diz o texto que eles nessas províncias, eles vão agir exatamente da seguinte forma, porque os judeus nas suas cidades em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal, eles que adiantaram para pôr a mão sobre os inimigos, os quais eles conheciam muito bem. E nenhum desses seus inimigos podiam resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. O terror dos judeus caiu sobre todos eles, e Deus, é claro, era com eles. Verso 3. E todos os maiorais das províncias, que é interessante, porque aqueles que eram os governadores, os maiorais, eles se propuseram a auxiliar os judeus nessa empreita, eles se envolveram nesse negócio, porque havia agora uma ordem do rei, havia a ordem que dava liberdade aos inimigos destruírem o povo judeu, mas havia agora uma ordem do rei para que inclusive os próprios subordinados ao rei auxiliassem os judeus nessa empreita de defesa da sua própria vida. Isso aqui é bem interessante. Todos os maiorais das províncias e os sátrapas e os governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Aqui dá a entender que havia uma ordem já assinada por rei, que era para destruir os judeus, mas também agora havia uma ordem que era para os judeus se defenderem. E aqui dá a entender que os maiorais, inclusive alguns que poderiam estar a serviço para cumprir a ordem de Amã, que era matar os judeus, agora eles se viram tomados pelo temor do povo judeu, tendo o aval do rei, e eles passaram para o lado dos judeus, auxiliando os judeus naquela empreita, uma vez que, como diz aqui, porque tinha caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Aqui já apresenta Mardoqueu, não só os judeus, mas fala sobre o temor de Mardoqueu haviam caído sobre eles. Então, Mardoqueu se revela como um homem poderoso, como um homem guerreiro, como um grande líder. E o temor de Mardoqueu havia caído sobre os demais chefes, autoridades ali do reinado. Porque, o verso 4, porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Mardoqueu só ia crescendo, engrandecendo, e essa fama, o pavor de Mardoqueu e do povo judeu caiu sobre todos. Verso 5, feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Caíram sobre seus inimigos, mataram a espada, e fizeram deles o que eles bem quiseram. E na fortaleza de Suzã, na capital, mataram e destruíram os judeus
500 homens. Para aquela época, 500 homens eram muita gente. Só na fortaleza em Suzã, eles mataram 500 homens, 500 inimigos. Isso chegou ao conhecimento do rei Assuero. Como também, aqui agora vai descrever os filhos de Amã que foram mortos. Então mataram 500 homens, como também a Parsandata, a Dalfon, a Aspata, a Porata, a Dalia, a Aridata, Farmasta, a Arizai, a Aridai, a Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, foram mortos. Porém, o despojo não estenderam a mão. Mataram os 10 filhos de Amã, porém aqui faz uma observação, que mesmo que o rei havia dado o direito de que eles tomassem o despojo dos seus inimigos, eles não lançaram mão dos despojos, nem aqui em Suzã e nem em lugar algum. Nós vamos ver no contexto bíblico, porque era anátema, era maldito, e os judeus não poderiam lançar mão daquilo que era anátema, porque era um povo que pertencia a Deus, e aquilo que era anátema, que era considerado maldito, amaldiçoado, não podia estar de posse dos judeus, mesmo porque eles cultuavam a Deus, eles ofertavam a Deus, e ele não podia ofertar algo que não agradava a Deus. Então eles não pegaram nada do despojo aqui dos seus inimigos, eles não pegaram, como o texto diz aqui. Porém, ao despojo não estenderam a mão. Verso de número 11. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, como falei. E disse a rainha Esté, aqui agora Esté entra em ação, é a primeira vez que nós temos uma ação pública de Esté auxiliando e também sendo orientada pelo seu primo Mardoqueu e o próprio rei, sem sombra de dúvida. E disse, e no mesmo dia veio perante o rei o número de mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei a rainha Esté na fortaleza de Suzã, a orientação do rei a rainha Esté na fortaleza de Suzã. Mataram e destruíram os judeus, 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Mas nas províncias do rei, que fariam? Aqui é interessante que é uma pergunta retórica, o rei conversando com Esté, quando diz aqui, achei bem interessante, é necessário fazer a leitura novamente. Aí disse o rei a rainha Esté, na fortaleza de Suzã, mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Amã. Isso eles fizeram na fortaleza, que é a sede do poder. Aí ele pergunta, nas províncias do rei, que fariam? Se fez isso na fortaleza, imagine o que eles não fariam na província. Qual é, pois, a tua petição? Ele pergunta a Esté, qual é a tua petição agora? E dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Esté, a Esté agora entra em ação. Se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã, não só no dia 13, mas também no dia 14, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme o mandato de hoje, e enforque os 10 filhos de Amã numa forca. Aqui fica um pouco obscuro, uma vez que no verso de número 10 fala já da morte dos filhos de Amã, o verso de número 10. E agora há um pedido da rainha Esté, no verso de número 13, que no dia seguinte, no dia 14, uma vez que a matança foi o dia 13 e até o dia 14, foi quando eles tiveram o descanso dos seus inimigos, Esté está pedindo no verso 13 que os filhos de Amã, os 10 filhos, fossem enforcados numa forca, assim como foi enforcado Amã, que também os filhos de Amã fossem enforcados. Aí não sabe se é um retomado que foi dito no verso 10, que foram capturados os filhos de Amã e agora eles foram enforcados,
ou que eles já depois de mortos foram enforcados, que era um costume também em alguns reinos. Quando queria punir alguém, inclusive pessoas mortas, já sepultadas, elas eram tiradas da cova e colocadas na forca como um sinal de humilhação para a geração, para a memória, para a família. Então, independente do que se aplica aqui, o que temos aqui é que Esté pede que os filhos de Amã eles fossem também enforcados. Os 10 filhos de Amã é o que está aqui descrito no verso de número 13. Verso 14. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Eu quis fazer essa observação porque na história bíblica, há o ir e vir dentro de um texto. Às vezes anuncia um fato e depois detalha como aquele fato aconteceu. Pode ser o caso aqui dos filhos de Amã, quando falou que eles foram mortos, no sentido de que eles de fato morreram, mas não que necessariamente eles foram mortos naqueles dias. Podem ter sido capturados e marcado o dia, que a Esté, no caso seria o próximo dia, o dia 14, que eles seriam enforcados, assim como o pai dele foi enforcado. Mas o certo é que a Bíblia diz que eles foram enforcados segundo a ordem de Esté, o seu pedido feito ao rei. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se o edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Amã. Verso 15. Reuniram-se os judeus que achavam em Suzã também no dia 14. O dia da morte era o dia 13. Aí no dia 14 dá para perceber que aí continua, e no caso a peleja em busca da liberdade. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã. Aí eles mataram, além dos que já haviam mortos, 500 homens ali na capital de Suzã, muitos que haviam mortos na província. A gente vai ver aí 7.500 mortos, mas a gente vai ver um pouco mais à frente. E ainda no dia 14, mataram mais 300 homens. Mataram mais 300 homens, é o que está no verso 15. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens. Porém, ao despojo não estenderam a mão. Não se viam aquele despojo. Verso 16. Também os demais judeus que se achavam nas províncias, as 127 províncias do rei, se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores, não só 7, é que eu equivoquei, 75.000. Olha, em Suzã havia sido mortos 500 homens, depois mais 300, e nas províncias do império os judeus mataram 75.000 homens. É o que o texto está dizendo, ó. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram dos seus aborrecedores 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a sua mão, não pegaram o anátema, o despojo. Verso 17. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, aí retomando que era o dia deles se defenderem, tudo isso no dia 13 do mês de Adar. É claro que aqui fala desses que foram enforcados, mais 300 mortos no dia 14, mas aqui relata o que, enquanto estava acontecendo a morte daqueles 500 na fortaleza de Suzã, nas províncias estava acontecendo a morte de 75.000 inimigos do povo judeu. Então sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo mês, e fizeram daquele dia dia de banquete e dia de alegria por causa da vitória. Verso 18. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquete e de alegria. Então, eles lutaram no dia 13, no dia 14 ainda houve, vamos dizer, luta, o coroar e o descanso,
E aqui diz que no dia 15 eles se juntaram, 15 daquele mesmo mês, portanto, no terceiro dia, dentro dessa sequência de luta, fizeram daquele dia um dia de banquete e de alegria. Verso 19, também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram o dia 14, que foi um dia após a vitória, a grande vitória, a grande matança se deu no dia 13, então eles fizeram do dia 14 do mês de Adar, dia de alegria e dia de banquete, dia de folguedo, e mandaram presente uns aos outros no dia 14, congratulando. Aí o verso 20 é bem interessante, que nós temos aqui a instituição da festa de Purim, que é essa festa da sorte, que era exatamente o Purim, era um meio de lançar sorte, e foi lançado a sorte por Amã, qual seria o mês e qual seria o dia do mês. Aí havia várias formas de lançar sorte, através de tábuazinhas com escrito o ano, o mês, o dia, pedras. Havia várias formas de lançar sorte, o que a gente chama aqui de Purim, que é esse termo que diz respeito às sortes. E a sorte dos judeus foram lançadas exatamente para eles serem mortos no dia 13 de Adar. E agora, após a vitória, Mardoqueu, ele institui entre Suzã e todas as províncias do império que se guardasse o dia do Purim, que era esse dia para lembrar a sorte e o livramento que Deus deu ao seu povo. E isso ele fez em forma de um decreto, que haveria de ser guardado geração após geração, que inclusive até os dias de hoje os judeus guardam essa data memorável que foi instituída por Mardoqueu, e é claro, por uma orientação divina. E Mardoqueu, verso 20, Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe. Verso 21, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15. Guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15, ou seja, os 2 dias sequentes ao dia da vitória. Eles foram, a sorte caiu para que eles fossem mortos no dia 13, eles lutaram, venceram o inimigo, e agora havia mudado a sua sorte. Então, o dia 14 e o dia 15 do mês de Adar, Mardoqueu faz cartas com ordem para que os dias 14 e 15 de Adar fossem guardados todos os anos como memória do livramento que Deus havia dado ao seu povo. E aí a instituição da festa do Purim, que é a festa das sortes, para rememorar o feito de Deus para com o seu povo. Então ordenaram-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. 22, verso 22. Como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Verso 23. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Eles já haviam começado a fazer festa, a mandar presente para os seus irmãos, mas agora era uma espécie de uma lei que Mardoqueu havia estabelecido. Então eles deram continuidade a essa prática, porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruí-los, no caso, naquela data, e tinha lançado o pur, que era a sorte, isto é, a sorte para os assolar e destruir. Verso 25, mas vindo isso perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento, que intentaram contra os judeus, se tornassem sobre a sua própria cabeça, que aquele dia de sorte, ao invés de ser os judeus as vítimas daquele dia de sorte, uma má sorte,
que os seus inimigos recebessem esse mal, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos numa forca, falando do que aconteceu com Amã, que havia lançado sorte sobre o povo judeu, e também os seus filhos, que foram enforcados numa forca. Certamente a mesma forca que Amã havia sido enforcada, porque ele mesmo havia mandado construir. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur, que quer dizer sorte. Então, o dia do Purim vem de Pur, que quer dizer sorte. Pelo que também, por causa de todas as palavras daquela carta e do que ouviram sobre isso e do que lhes tinham sucedido, confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente, sobre todos os que achegassem a ele, se tornassem judeus, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, o dia 14 e 15 dias de festa, conforme o que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado todos os anos, que não deixasse de cumprir, de alegrar-se nesses dias, o dia 14 e o dia 15 de Adar, e isso todos os anos. Verso 28, que esses dias seriam lembrados e guardados gerações após gerações, ou geração após geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Que esses dias do Purim nunca tivessem fim nas gerações futuras dos judeus. Verso 29. Depois disso, escreveu a rainha Esté, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, que havia criada como filha, era primo dela, o judeu, com toda a força, para confirmarem segunda vez essa carta de Purim. Aqui diz que depois disso, Esté, a rainha, ela escreve novamente para que tudo aquilo que foi dito por Mardoqueu, para que aquilo que se confirmasse, para que nenhuma daquelas palavras caísse por terra e que aquele dia se tornasse um dia de comemoração, um dia de festa para os judeus. Ela fez então, confirmando segunda vez, esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e felicidade, com votos de paz e felicidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, no mês de Adar, dia 14 e 15, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esté lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. Eles mesmos já haviam tomado para si a atitude de jejuar e de clamar a Deus por livramento naquele dia de sorte de Purim, e agora, quando eles souberam da carta dando a eles o direito de se defender, eles já haviam também comemorado, mandando carta para os seus irmãos, mas agora tanto Esté quanto Mardoqueu, enquanto líderes políticos agora, eles haviam estabelecido como lei que eles pudessem observar esses dias durante toda a sua vida e que isso ficasse registrado em documento para gerações futuras. Daí essa festa judaica, a festa do Purim, que não é uma festa como alguns podem pensar lá estabelecida por Moisés, não, mas é exatamente uma festa que foi aqui ordenada por Mardoqueu e a rainha Esté para a memória do povo judeu das suas gerações. Verso 32, e o mandado de Esté estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro, num documento, tornando uma festa oficial. E por fim nós temos aí o capítulo de número 10, que é um capítulo bem pequenininho, que vai aí nos trazer o fechamento do livro de Esté, o capítulo 10, os 3 versos pertencentes a este capítulo, que é a exaltação de Mardoqueu.
capítulo 10. Depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Isso aqui é bem interessante. E depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre o mar, e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura estão escritas, isso que ele fez, aí faz o escritor fala, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, ou seja, é um documento histórico que pode comprovar essa história, procurando-se nos arquivos dos reis da Média e da Pérsia, aí dando esse valor histórico à personagem Esther e ao Mardoqueu, a esse homem que foi engrandecido como um governador, como um grande ali sobre as províncias debaixo do governo do Império Persa. E aí essa afirmação, porventura, ou essa interrogação vamos dizer assim, retórica, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia, porque, verso 3, que finaliza aí o livro de Esther, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, assim como era Amã, foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, gozava do prestígio dos judeus, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses foram os 3 textos, os 3 capítulos do livro de Esther que eu quis ler para contextualizar bem e fechar aqui com chave de ouro a nossa lição 13. E agora então eu irei para ler o comentário da lição e pontuar alguma coisa que porventura não tenha sido contemplada aí na leitura desses 3 capítulos, que eu creio que já contemplou basicamente tudo aí nessa 1 hora e 7 minutos de gravação. Bem, o comentário da lição, a introdução, nos diz assim: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para a comunidade judaica, ou as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora de boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Vamos só ler mesmo. Primeiro subtópico: a humildade de Esther e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto regido por Amã e assinado com seu anel, que era o que? No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Esse mês de Adar, ele dentro do nosso calendário, ele fica entre o mês de fevereiro e março. Mês de Adar, entre fevereiro e março. Então ele ficou sabendo da gravidade, que os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar um decreto assinado pelo rei. Isso era impossível segundo a lei dos Médios e dos persas. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Ou seja, havia um desafio que os judeus tinham que enfrentar. Deus havia levantado Esther, Mardoqueu, o inimigo Amã havia sido morto, mas havia uma lei assinada. E o rei não podia agora anular aquela lei que havia sido assinada em seu nome. O muito que o rei podia fazer, e ele fez, foi a permissão, uma nova lei, ou uma outra lei, melhor dizendo,
que dava aos judeus o direito de se armarem, de se organizarem para defenderem-se dos seus inimigos ou os atacarem. Então isso aqui, a lição, ela fecha assim, esse tópico que nós lemos aqui, esse subtópico 1, ele fecha de uma maneira muito importante quando diz assim, olha, havia um desafio para os judeus, confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Isso aqui é muito interessante. Tem pessoas que elas acham que Deus tem que fazer tudo por elas. Não, eu estou orando, estou confiando em Deus, então Deus vai agir. Não é assim. Você deve confiar em Deus, sim, mas tem coisas que nós temos que fazer. Tem atitudes que nós temos que tomar. Quantas pessoas estão orando a Deus, por exemplo, pedindo a Deus um emprego e ficam em casa o dia todo? Não sai para procurar um emprego, não procura pessoas conhecidas que podem ser intermediárias nessa questão e fica orando e vão morrer desempregadas. Porque a pessoa também tem que tomar atitudes. Quantas das vezes você está, por exemplo, numa relação que você está orando a Deus para intervir, uma relação de namoro, de noivado e até mesmo de casamento. Mas chega um momento que você também tem que agir. Você tem que buscar conselho a quem é de direito, você tem que acionar, inclusive, a justiça quando for necessária, ou em outras relações, seja de trabalho, vizinhança. Em todas as nossas relações nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, mas não devemos ser omissos. Infelizmente, nesse sentido, a religião ela tem falhado muito, porque elas ensinam as pessoas, muitas delas, a apenas ficar na teoria, na questão de uma fé teórica, etérea, de ficar orando, vou orar, e não age. A vida não é feita só dessa forma. Deus ele age fazendo aquilo que é da alçada da fé, naquilo que lhe compete, mas também na nossa vida nós temos que tomar atitudes. Nós temos que nos impor, nós temos que fazer aquilo que Deus requer que nós façamos diante das situações. Às vezes nós estamos passando por dificuldade no nosso trabalho, no ambiente no qual nós estamos inseridos, na vida política, na vida social, porque nós nos isentamos de tudo. Nós achamos que pelo fato de sermos cidadãos dos céus, que nós não podemos nos envolver com as coisas dessa terra, e nós simplesmente não fazemos nada. Não fazemos nada. Nós estamos aí agora, por exemplo, praticamente chegando, véspera de eleições municipais e outras eleições que nós temos, tem eleição para conselho tutelar, e nesse ponto eu vejo uma falha muito grande por parte da igreja. A igreja, não que eu sou a favor em hipótese nenhuma, que transforme o púlpito da igreja em um palanque político, em hipótese nenhuma, isso para mim é uma profanação. Mas esses temas têm que ser discutidos na igreja. Tem que ter momentos internos para que a igreja discuta qual o seu papel na política, qual o seu papel na sociedade, quanto à eleição de conselheiros tutelares, de líderes na política. Sim, tem que ser discutido. A igreja tem um papel social. Não adianta a igreja ficar só orando e dizendo a Deus que o governo é corrupto, que as coisas estão piorando, que o mal está avançando, e ela não faz nada. Nós também somos sociedade. Imagine se o povo de Deus, os judeus, ficassem lá orando, Esther, Mardoqueu orando, jejuando, e não se preparasse para o dia da guerra. É claro que ali era um contexto, tinha que pegar em arma mesmo, esse era o contexto daquela época. As nossas armas hoje são diferentes, mas nós temos a arma da intelectualidade. As pessoas não querem buscar conhecimento, preferem ser comandadas pelos outros. Então a igreja tem que se municiar nesse sentido, buscar a capacidade intelectual para debater de igual para igual. A igreja tem que se preparar politicamente, tem que ser um povo politizado, sim. Política, não essa política suja, essa pequena política partidária, mas a arte de governar, de lutar pela polis, pelo bem da comunidade. Isso é um papel primordial da igreja. Então a igreja ela tem que ser esclarecida politicamente, socialmente, ela tem que participar da sociedade.
do campo da política, da economia, do direito, se a injustiça está graçando em nosso país, se o mal está crescendo, onde está a participação da igreja? Cadê os nossos jovens, os nossos doutores, os nossos advogados, os nossos juízes, os nossos empresários, os nossos políticos, no bom sentido da palavra, onde estão? Porque nós não tratamos dessas questões. Então não basta orar, não basta ficar só orando. Não, eu vou orar e eu não vou procurar um médico, não vou procurar tratamento, não vou fazer um exercício físico, não vou fazer uma dieta, não vou mudar meus hábitos alimentares, não vou estudar, não vou me preparar e vou ficar orando. Vou ficar orando e o ímpio vai prosperando. O ímpio vai tomando os espaços na sociedade como conselheiros tutelares, como vereadores, como prefeitos, como governadores. No mínimo, nós temos que esclarecer o nosso povo para que, no mínimo, se não querem envolver-se politicamente enquanto cidadão, o que deveria fazê-lo, cada um dentro do seu propósito, desde que não se corrompe, mas que tome uma atitude política, social, econômica, como jurista, tomam como uma missão dada por Deus, como um sacerdócio, um ministério. Se não quiser fazer isso, que pelo menos sejam politizados a escolherem pessoas que minimamente defendem pautas que tenham a ver com um modelo, com um pensamento, com aquilo que diz respeito a valores essenciais que o cristianismo defende, como o valor da família, do respeito ao outro, da moral, da castidade, do respeito à autoridade, à família, o respeito ao outro, a questão da ética, da justiça, o combate à corrupção, a todas aquelas pautas que não são meramente pautas ideológicas, mas que são valores bíblicos, que são princípios atemporais. A igreja tem que estar atenta a isso. E nesse momento eu chamo a atenção a você que está me ouvindo com toda a sinceridade e verdade do meu coração, a você que é líder, se desperte para isso. Não seja apático, não seja tão indiferente como se você não fizesse parte dessa sociedade. Como é que nós, enquanto igreja, seremos sal da terra, seremos luz do mundo, se não queremos nos envolver em tornar esse mundo melhor, através da nossa participação, quer seja política, quer seja no mundo jurídico, da economia, da educação, da gestão, seja lá qual for a área, mas a igreja tem que estar presente. E infelizmente nisso nós deixamos muito a desejar, e não é por acaso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Mas cabe a você que é líder, e a você que tem uma mente esclarecida, cabe a você a se colocar à disposição de Deus para você fazer parte também da vida social. Não só ficar orando, jejuando, pedindo a Deus e não agindo. Aqui o comentarista ele é muito feliz quando ele diz: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Os judeus tiveram que se armar com aquilo que tinha à sua disposição para poder lutar contra os seus inimigos. Nós não pegamos em armas, porque hoje a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas nós temos a arma do voto, temos a arma do conhecimento intelectual, temos a arma da influência que nós podemos causar através dos nossos talentos, dos nossos dons, da nossa capacidade intelectual, para não deixar esse mundo perverter. Eu sou professor secular, estou dentro de um meio que eu sei muito bem o que está acontecendo com a nossa sociedade brasileira. O que Satanás ele tem feito, principalmente no tocante à educação. A educação superior ela já foi sequestrada por uma ideologia satânica, e isso já chegou no ensino médio, está chegando no ensino fundamental, e a nossa educação ela está, infelizmente, ela está na UTI. Os valores morais, valores milenares, eles têm sido abandonados, e hoje nós já estamos num contexto onde precisa de pessoas que sejam levantadas por Deus para fazerem frente a essa ideologia que inclusive está exposta de maneira assim muito clara nos nossos livros didáticos, nas políticas
públicas quanto à educação, quanto à família, bandeiras ideológicas aí mascaradas de políticas públicas para o bem da sociedade, para o bem do aluno, para a valorização do ensino, para a inserção, para poder contemplar a todos, mas na verdade o que nós temos tido desde mais ou menos final da década de 90 para o ano 2000 é uma destruição de fato de todos os valores. Antigamente se dizia que o ano 2000 o mundo acabaria, e eu tenho pensado ultimamente, muitos falavam isso de uma forma ignorante, achando que o mundo ia acabar mesmo nos anos 2000, mas esses dias eu estava meditando que muitos não perceberam que o ano 2000 foi uma marca não do mundo acabar, mas da destruição da sociedade, não só brasileira, mas a nível mundial. Uma destruição dos valores judaico-cristãos, destruição dos valores de família, de castidade, de honestidade, de justiça, de moralidade, uma destruição dos valores da educação. Hoje um professor ele perdeu a autoridade em sala de aula, os professores sérios, poucos que existem, os poucos, faça essa observação, estão adoecidos, não veem a hora de poderem aposentar ou ter uma outra forma, uma outra profissão para abandonarem a educação, porque já não suporta mais tanta opressão e tanta cegueira intelectual, cegueira moral, cegueira social, ao abandono do governo, ao abandono da sociedade, ao abandono da família e dos próprios filhos alunos em relação à escola. A escola está à deriva. Aí o professor, aqueles que poucos ainda que percebem essa situação, eles têm que estarem se matando, tentando educar filhos que os pais não dão mais jeito. As escolas têm se tornado um depósito de pessoas, onde os pais jogam os filhos lá para se verem livres dos filhos. E quantas vezes eu tenho testemunhado pais que são chamados a atenção e que eles dizem se a escola não pode tirar o filho da escola, expulsar o filho, porque ele não dá mais jeito. Então imagine se chega uma situação em que um pai procura a escola pedindo se não pode tirar o filho da escola porque ele não dá mais jeito, ele já está cansado de ouvir reclamação, inclusive que ele não vem mais em reunião na escola, ele não vem mais comparecer porque ele não dá mais jeito. E isso em adolescente de 10, 11, 12, 13, 14 anos. Infelizmente, nós vimos aí a situação em que o mundo está vivendo. Estou falando da educação, que é uma área que me toca, mas o que nós estamos vendo na sociedade mundial, no Ocidente principalmente, no nosso país, não é diferente, é a falta da presença da igreja, não só enquanto uma agência espiritual que ora, que prega a palavra, mas também uma participação ativa na sociedade, em demarcar o seu lugar. É fácil essa posição? Não. Deus e eu sei o que eu passo em poder sustentar os meus valores, os meus princípios, o quanto isso me custa uma rejeição, uma má compreensão e sofrimento mesmo. Mas faltam muitos que se coloquem. Quantos às vezes eu percebo pessoas que se dizem cristãs, mas que são agentes secretos, mas que não levantam uma palha para defender aquilo que o Evangelho deixa bem claro. A verdade de Deus é absoluta, os valores do reino são inquestionáveis. Você não pode estar preocupado em, não, eu tenho que manter a simpatia dos colegas de trabalho, de escola, ou dos alunos, ou do grupo que eu frequento, para que eu não seja visto com mau olhar, para que eu seja bem quisto no ambiente. Você não deve estar preocupado com isso. Você deve se preocupar com a sua identidade espiritual e com a sua missão de sal da terra e luz do mundo, que infelizmente a maioria de nós tem deixado a desejar. A minha oração, que eu tenho pedido a Deus ultimamente, em primeiro lugar, é que nos perdoe enquanto igreja a nossa omissão, e que perdoe também a nossa nação, porque nós pecamos contra Deus. E se nós estamos na situação que nós estamos, com certeza é porque Deus nos entregou a punição devido ao pecado, o nosso pecado enquanto igreja organizada e o nosso pecado enquanto nação, porque nós pecamos contra Deus. E compete a mim, compete a você fazer a sua parte. Portanto, os judeus não
competia a eles apenas confiar em Deus, mas eles tinham que permanecer confiando em Deus, mas também tinham que fazer a sua parte. Subtópico 2, segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para as suas ações. Eles sabiam que tinha um limite também de maldade. O império da lei dos Médios e Persas havia um limite para a maldade dos reis. Qual era o limite? O império da lei. Havia leis que limitavam, que o próprio rei ele tinha que submeter. Inclusive, uma lei dada pelo rei não podia ser revogada. Ele não podia revogar aquela lei, uma vez que ele havia dado a Amã poder para isso. Mas ele podia fazer uma lei, e essa lei tinha força para também ser obedecida, que era dando a possibilidade aos judeus se defender. Portanto, havia o império da lei, que limitava o poder mesmo de um tirano. Dário, pai de Assuero, bem interessante, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Quanto a Daniel, uma lei que ele acabou assinando, caiu numa armadilha e Daniel foi destinado a ser lançado na cova dos leões. E ele gostava muito de Daniel. Mas Deus, sim, aí agora Deus entrou com providência. Lei nenhuma podia mais mudar aquela lei. Aí foi Deus mesmo que agiu em prol do seu servo. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões, mas Deus livrou Daniel sim. Aí dependia só de Deus, Deus livrou de dentro da cova. Não o livrou da cova, mas o livrou na cova. Louvado seja o nome do Senhor. Em qualquer ação, todos devem estar sujeitos às leis. Jesus deu esse exemplo de sujeitar às leis. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que é a todos vinculada, que a todos vincula. Nós temos uma lei do nosso país, e todos nós, independente do poder que nós exercemos, inclusive aqueles que se acham que estão acima da lei, todos devem se curvar à nossa Constituição, porque ela é o nosso ordenamento jurídico, é a nossa carta magna. E aqueles que agem como se estivessem acima da lei, mais cedo ou mais tarde eles serão punidos pela própria lei que eles desobedecem, que eles desonram. Essa é a vontade de Deus. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente podem ser feitas pelo parlamento, que infelizmente tem se tornado uma vergonha no nosso país. Então, alguma alteração, alguma emenda à Constituição deveria ser feita pelo poder, pelo parlamento. Mas o que nós percebemos é que, infelizmente, o nosso parlamento tem sido uma vergonha em todos os aspectos, com as, é claro, honrosas exceções. Então isso só pode ser feito, essas mudanças, pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos do povo. E essa, pelo menos, é a moldura constitucional da nossa Constituição. Oremos pelas nossas autoridades. É a obrigação nossa orar para que Deus ele dê um direcionamento aos prefeitos, vereadores, deputados, governadores, senadores, ministros, presidente da República, ministros dos Supremos. É um dever nosso orar por essas autoridades para que eles possam entender que eles estão debaixo da Constituição e, acima de tudo, debaixo da lei de Deus. E Deus é aquele que tira, é aquele que eleva e é aquele que abate. Subtópico 3. O direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem que permitia aos judeus exercerem o direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinado no decreto anterior. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus, como há em todo o mundo, aos judeus e aos cristãos. Não era, portanto, uma vingança gratuita
indiscriminada o que os judeus sofriam, era algo sistematizado. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor entre todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus, como falei. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperava os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudado pelos nobres e todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, 75.000 em todo o reino persa. No dia seguinte, mais 300 mortos na cidade de Suzã, como nós lemos no texto bíblico. Tópico 2. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Primeiro subtópico. A comemoração dos judeus. O dia 14 do 12º mês foi dia de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu carta para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sorte, ou seja, lançado Purim, para matar os judeus no dia 13. Agora, o dia 14 seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera aos judeus. Então, Amã havia estabelecido o dia 13 como um dia lançado sorte para que os judeus fossem destruídos. Agora, o dia 14 e 15 são oficializados como comemoração, festas do Purim, a festa da sorte. Agora, a nova sorte, que Deus havia mudado a sorte do seu povo, para comemorar o grande livramento que Deus havia dado ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico de número 2. A carta e o decreto de Esther. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esther e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora como um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até o dia de hoje. Subtópico 3. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esther, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esther capítulo 8, verso 1, diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esther revelou que ele era o seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior no reino, posição que era ocupado por Amã. Então, Deus destronou o inimigo do povo de Deus e colocou Mardoqueu no lugar de Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida, grave isso. Em todas as áreas da vida, tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui que Mardoqueu se tornou um exemplo de um homem público, um homem próspero, que trabalhou para o bem do seu povo. E qual tem sido a sua função? No que Deus pode te usar para o bem não só da igreja,
mas para o bem do seu país, da sua sociedade, da nação a qual você pertence, da cidade, da comunidade que você pertence. Qual tem sido a sua participação na sua comunidade? No que você tem se tornado bênção para a sua comunidade? Deus quer te fazer uma bênção também para a sociedade a qual você pertence. Por fim, o último tópico da lição. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Aqui temos o exemplo de Esther, o exemplo de Ruth e muitas outras aí na Bíblia. Primeiro subtópico desse último tópico. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Ah, não, eu sou a rainha, eu tenho que estar sobre todos. Não, Esther sempre manteve a obediência ao seu primo, que a criou como filha, a Mardoqueu. Não houve necessidade de inversão de papel, como infelizmente a sociedade moderna prega, que há uma inversão de papel, que a mulher tem que exercer supremacia sobre o homem. Na verdade, Deus os fez igual, mas cada um com papéis bem definidos a desenvolver na vida social. Esther chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que ele havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. Ela era rainha, mas não agiu como Vasti, arrogante, prepotente, não. Ela agia com o rei como a maior serva do rei. Como rainha, era uma pessoa humilde, prudente, equilibrada, tinha um momento certo de falar e de entrar na presença do rei. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Ela soube agir como filha de criação do seu primo Mardoqueu, respeitando e obedecendo-lhe em tudo, como também soube se comportar como rainha, como a maior serva do rei. E isso tudo ela conquistou o carisma, conquistou a honra, devido ao seu papel de mulher virtuosa e que não quis inverter os papéis sociais, mas soube ser usada por Deus dentro da sua posição. Louvado seja Deus, exercendo o seu papel. Subtópico 2, a banal guerra dos sexos, que é o que estamos vivendo. Que o homem tem que ser destruído a todo custo, que a mulher tem que ter a supremacia, uma guerra besta. A sociedade, a humanidade, ela tem sobrevivido aí a esses milhares de anos, porque homem e mulher, cada um tem contribuído com o seu papel, sendo igualmente importantes, tendo igual valor diante de Deus e na construção da sociedade, mas cada um exercendo o seu papel. Com essa inversão de papéis é que nós temos uma sociedade sem identidade, uma sociedade onde tudo está sendo destruído, onde há um desmoronar da vida pública, política, social, econômica, familiar, educacional, religiosa, tudo está sendo destruído exatamente por causa dessa guerra entre os sexos e essa inversão de papéis. Deus não entra em disputas banais, como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea, isso é uma questão biológica, isso ninguém pode mudar, não é ideologia, não é conceito. Então o Criador nos fez macho e fêmea com constituição, e a constituição, o homem tem a sua constituição biológica, a mulher tem a sua constituição biológica. Ah, mas eu não me sinto assim. Você tem que adequar a sua identidade biológica. Você não tem que se adequar ao que você pensa, mas o seu pensamento, o que você sente, o seu pensamento, a sua ideologia, é que você tem que se adequar à sua natureza biológica. Ah, você tem que se amar enquanto macho, se amar enquanto fêmea e não o contrário. Eu vou adequar o meu corpo porque eu não me sinto homem, eu não me sinto mulher, eu não me sinto macho, eu não me sinto fêmea. É o contrário, biologicamente, cada um de nós temos uma identidade.
E é com essa identidade biológica que nós temos que conformar a nossa mente, nos amar como nós somos. Então Deus nos fez com uma constituição, enquanto macho, enquanto fêmea, com papéis bem distintos. Existe o papel do homem na sociedade, existe o papel da mulher na sociedade diante de Deus, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. No final, julgará todos, Deus julgará todos, conforme as leis perfeitas e justas que ele estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Deus nada afeta a moral divina, o plano original de Deus. Não é novas ideologias, partidarismos que Deus vai se dobrar e se adequar, não. Cada um será julgado segundo a lei estabelecida pelo Criador, leis biológicas e leis morais, sociais estabelecidas por Deus. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo, Deus os chama. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. E por fim, o último subtópico. O contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como, mas cita aqui, Catarina von Barra, Susana Wesley, Sarah Kathleen, Corrie ten Boom, Ruth Graham. E no contexto aqui, falando aqui do contexto da Assembleiano, já que é uma revista assembleiana, Celina Martins de Albuquerque, Lina Nistrom, Zélia Brito, Frida Wingren, aí companheira de Wingren, de Gunnar Wingren, Signe Carlson, Elizabeth Nordland, Florência Silveira Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa e outras, dentre várias mulheres, tanto aí no mundo antigo quanto no contemporâneo, dentro do contexto batista, do contexto assembleiano, pentecostal. Várias mulheres da história deram a sua contribuição. Muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Grandes mulheres, eu mesmo conheço na atualidade e conheci grandes mulheres que marcaram a história da igreja, mais em especial, e da sociedade. Não devemos negar a importância e o potencial das mulheres, assim como também do homem. Igual potencial, cada um dentro do seu papel, dentro da sua função. Conclusão. Com alegria e gratidão, estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e de Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Maravilha! Graças a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, essas 13 lições, esse trimestre, penúltimo trimestre de 2024, em que podemos estudar a Palavra de Deus. Aqui estamos encerrando um ciclo de lições. Que Deus te abençoe de uma maneira poderosa. Continue orando por mim, irmãos. Ore por mim. Eu preciso muito das orações dos irmãos. Deus, ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida, mas também eu tenho enfrentado lutas terríveis. Desde o meu chamado, que Deus começou a trabalhar nisso a partir dos meus 14 anos de idade, comecei a me envolver muito cedo na obra de Deus. Aos 15 anos de idade já me envolvi no Ministério de Louvor. E por volta dos meus 22, 23 anos de idade, já envolvendo no Ministério da Palavra, e daí para frente, em auxiliar da igreja, em lideranças, mais diversas lideranças no campo do ensino, do discipulado, do aconselhamento, e muitos projetos, muita coisa ligada à liderança da igreja. E Deus tem preparado um tempo novo para a minha vida. Estou vivendo um tempo novo dentro aí de um processo que ainda vai durar aí alguns anos, mas promessas de Deus que estão começando a se cumprir na minha vida, mas que eu tenho sofrido ataques terríveis do inimigo, ataques na saúde, ataques na mente, na alma. Já enfrentei isso desde minha juventude, das mais variadas formas que você pode imaginar, em termos
de relacionamentos interpessoais dentro do âmbito eclesiástico, cristão, secular, muitos embates para eu poder negar a minha fé, negar os meus princípios, mas para me tirar, na verdade, me tirar do propósito, do chamado de Deus. Mas eu tenho sobrevivido até aqui. Mas ultimamente, quando surge aí uma possibilidade de algo maior, não que o meu chamado esteja acontecendo agora, é algo que tenho convicção de que pelo menos aí há 25 a 30 anos eu tenho cumprido o chamado de Deus na minha vida, talvez não da maneira como eu gostaria, mas certamente dentro daquilo que Deus tem permitido, mas que eu peço oração para que Deus ele possa continuar me usando e que em momento algum eu saia da vontade de Deus para entrar dentro da vontade do homem. Mas se algo maior ainda Deus tiver para cumprir na minha vida, vocês orem por mim, me encubram com oração, para que em momento algum eu venha negociar a minha fé, eu venha vender a minha alma, eu venha sair da vontade de Deus ou desistir do chamado de Deus na minha vida. Que Deus me abençoe, oreis por mim, por minha esposa, minha filha, e que Deus continue abençoando a você, que você continue aí sendo aí um parceiro nesse trabalho, assistindo aos nossos vídeos, levando outros a se inscrever em nosso canal e que o nome de Deus seja glorificado também através da tua vida. Minha oração a Deus é que Ele possa abençoar a tua vida, a tua família, com todas as bênçãos espirituais acima de tudo, também materiais, com bênçãos na sua saúde, na sua família, cura divina, que você que está distanciado dos caminhos do Senhor, que você possa voltar o mais rápido possível, que você que ainda não teve um encontro, não seja uma pessoa escrava da religião, porque o pastor falou, porque o padre falou, você tem que simplesmente seguir como um rebanho, como alguém que está aí no efeito manada. Não, você que teme a Deus, que tem um mínimo de senso crítico, procure estudar a Bíblia, estuda a Bíblia. Procure pessoas que você vê que inspira confiança, para discutir a Bíblia com você, discutir no bom sentido, para sentar, para tirar uma dúvida, para ser esclarecido. Não seja tão ingênuo, só pelo fato de frequentar uma igreja, seja ela evangélica, seja ela católica, seja qual for a religião. Não seja tão ingênuo, procure buscar o conhecimento, se disponha a buscar um conhecimento sólido, a estudar a palavra de Deus acima de tudo. Às vezes a gente frequenta um ambiente religioso, mas não estuda a Bíblia. A gente fica ali com base naquilo que o pastor falou, que o padre falou, que o guia falou, mas nunca procurou ver a luz das Escrituras de uma maneira séria, sem nenhum preconceito, já armado contra o texto bíblico. Procure estudar a Bíblia de uma maneira assim, totalmente desprovido de preconceito. Deixe que a Bíblia converse com você, deixe que Deus fale com você. Procure alguém maduro, alguém responsável, alguém ético, alguém que não está a fim de fazer proselitismo, mas que apenas pregue a palavra de Deus. Procura se instruir na palavra de Deus, procura provar e ver que o Senhor é bom, para ver qual o propósito de Deus para a sua vida nessa terra. Se é no lugar onde você está ou não, se é no ambiente que você está, quem sabe social, religioso ou não, porque muitas das vezes Deus pode estar te conduzindo para um lugar e você, na sua ignorância, por não buscar o conhecimento, você está perdendo tempo, deixando de ser um instrumento, um homem, uma mulher usada por Deus. Que Deus te abençoe, que você possa buscar o conhecimento de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família, e que a paz de Cristo esteja reinando na tua mente, na tua alma, no teu espírito, no teu coração, no teu corpo e em toda a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço.